mesmo com todo tipo de problema que possa aparecer, é fundamental que um governo democrático esteja aberto a qualquer tipo de sugestão, de crítica e de campanha como essa. Bom, você disse tudo, né? Como não pode existir, não pôde existir até hoje uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema de um país que se vê ou se quer ver, né, minimamente democrático. Eu acho que existir a palavra, né? É esse o sentimento. Ou seja, o que a história do Brasil evidencia para nós, e essa campanha mostra isso, que é uma história marcada na construção do Estado da Nação no século XIX por uma política chamada política da escravidão. Então, eu chamo aqui nossa audiência a refletir a respeito do que é a formação do Brasil lá no século XIX. Não é só a continuidade de um processo escravocrata que vinha do período colonial português. A elite luso-brasílica em formação reinventa a escravidão, aumenta o fluxo de escravizados e faz do Brasil o império da escravidão e da invisibilização e do silenciamento da cultura negra a partir do controle dos seus corpos e de suas consciências. Ou seja, o Brasil se lambuza na escravidão. E a escravidão respirava por todos os poros da sociedade brasileira. Então, o que significa isso? Significa que mesmo no pós-abolição, esse silenciamento continuou. Significa que essa campanha põe o dedo na ferida, que é, e aí? Somos a maioria da população e vocês ainda não estão olhando para o óbvio. Ou a gente está nesses lugares de representação, com voz ativa, ou esse país nunca vai ser democrático. Vejam, gente, como pode um país que teve Luiz Gonzaga Pinto da Gama, o grande Luiz Gama, que foi um jurista, que foi um jornalista, que foi um abolicionista, que lutou a vida inteira pela causa da liberdade, ele mesmo tinha sido escravizado. Como pode um país como o Brasil, que teve um dos maiores juristas doutrinadores do mundo, ou no mínimo do Ocidente, não ter uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal? E aí as pessoas, evidentemente, podem me dizer assim, mas, professor, peraí, né? Não é tão simples assim ali nos mecanismos de poder, na realpolitik do governo Lula, do terceiro governo, que está ali diversas vezes com o Centrão, com a faca no pescoço, etc. Eu concordo. A gente tem outras figuras como o Dino, por exemplo, não é? Mas eu deixaria o Dino ali muito bem no Ministério da Justiça e apontaria, por exemplo, para uma Lívia Santana Vaz, que inclusive tem um curso aqui sobre leituras antirracistas no Instituto Conhecimento Liberta. A Lívia, por exemplo, promotora de justiça na Bahia, seria um desses nomes impressionantes. Então, sim, há um bonde da história passando, e sim, Luiz Inácio pode entrar nesse bonde mais uma vez e apontar essa ministra para o Supremo Tribunal Federal. É por reparação, é por representação, mas é por estrutura também, não é só uma pauta identitária. Então, é disso que se trata essa campanha, e é disso que se trata pensar na história do Brasil. Até quando a gente vai? Mais 200 anos de silenciamento? Ou a gente vai efetivamente começar a mudar essa história?